Boa noite a todos e todas. Estamos aí chegando para a realização de mais um seminário virtual do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Aracruz. Hoje nós estamos aí no nosso quarto dia de trabalhos. Uma semana muito profícua nós tivemos, apesar de uma adesão ainda baixa da participação da população de Aracruz, e a gente está contando aí que no nosso próximo seminário, que vai ser virtual, nossa audiência pública, aliás, vai ser presencial, as pessoas possam se achegar para contribuir na construção desse importante plano, que vai fazer toda a diferença na vida da população de Aracruz. Eu me chamo Maria Nilpídio, sou do Departamento de Serviço Social da UFES e componho o LAGESA. Sou responsável aí pelos trabalhos de mobilização social, da elaboração desse plano, e estamos aqui com vocês mais uma noite para a elaboração, né, das nossas estratégias a partir da elaboração coletiva e construção coletiva de um biomapa da cidade. O tema de hoje é limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, um tema muito importante para o conjunto da cidade. Nós temos aí uma programação que, como já aconteceu nos outros dias, já aconteceu aí em torno de 2 horas de atividades coletivas. Então, por volta das 9 horas, a gente vai estar encerrando os trabalhos. Ainda nessa noite, uma apresentação dos anfitriões e do anfitrião em especial da Prefeitura Municipal de Aracruz, uma breve explanação desse status do plano, a apresentação do eixo e uma escuta coletiva para a construção do biomapa. Essa é a principal etapa dessa noite, né? Que é exatamente trazer aí essa ferramenta onde a população, as pessoas presentes, podem, então, se manifestar e nos ajudar aí a complementar um relatório técnico que está sendo realizado, no sentido de pontuar e mapear no município quais são as questões, os desafios e as dificuldades relacionadas à questão da coleta do lixo e da gestão desses resíduos. Costumo dizer que o saneamento básico é uma política pública das mais importantes que existe no conjunto das políticas sociais, das políticas públicas, né? A maior prova disso nós vivemos recentemente com a pandemia da Covid-19, e onde pelo menos metade das pessoas que morreram e perderam suas vidas, elas perderam suas vidas exatamente pela ausência de uma política de saneamento básico que seja universal, abrangente, que possa chegar a todos os territórios. Talvez, nesse momento de pandemia, tenha sido o momento mais emblemático, onde todas as cidades, os municípios e o conjunto da população tenha parado para pensar na importância do saneamento básico e na devastação que a ausência dele pode causar para uma sociedade. Na segunda-feira, nós discutimos a questão da água, do abastecimento de água. Na terça-feira, nós discutimos, então, a questão do esgotamento sanitário. Na quarta-feira, que foi ontem, nós discutimos a questão da drenagem. E hoje vamos discutir a questão dos resíduos sólidos. Esse conjunto de eixos, né, que compõem essa política, eles estão muito interligados. Mas, de forma didática e pedagógica, nós fizemos aí uma opção técnica por separar por eixo, para que a gente pudesse garantir uma capacidade de abrangência de leitura desse território a partir de cada uma dessas políticas, com a contribuição de vocês. Falando ainda dessa política de hoje, que é da questão dos resíduos sólidos, e da gestão e do manejo desses resíduos, né? Nós temos aí grandes desafios. Infelizmente, apesar
de todo um sistema, né, que é planejado no conjunto das cidades para atender essa demanda, nós ainda sofremos muito, né, com os impactos de uma gestão mal executada, mal planejada da questão dos resíduos sólidos. E isso vai de questões que vão da nossa porta para dentro, né, ou seja, o lixo dentro da casa da gente ou do quintal, quando não é possível contar com uma coleta, por exemplo, eficiente, até questões mais graves e mais sérias, né, que estão relacionadas ao rejeito desse manejo no meio ambiente, que pode trazer impactos aí para a qualidade da água, para a qualidade da vida ambiental de um modo geral, né, da vida natural de um modo geral. Gosto sempre de trazer, né, para perto da nossa conversa esses aspectos mais cotidianos, talvez com menos sofisticação técnica, que essa vocês vão ter na apresentação de logo mais, mas para chamar a atenção que esses temas todos, eles são temas que dizem respeito diretamente às nossas vidas, e que na maioria das vezes eles são planejados de uma forma sem ouvir a população. E é para isso que esses seminários eles estão acontecendo, exatamente para que a gente possa discutir, mapear, apontar questões, apontar dificuldades, apontar os desafios, e daqui a pouco, nas próximas etapas do plano, que deve durar na sua elaboração pelo menos até o mês de dezembro, uma etapa fundamental que é de pensar as estratégias de enfrentamento a essas dificuldades. E são coisas que são do cotidiano, desde a taxa, né, de cobrança de coleta de lixo, até mesmo aos locais onde esses rejeitos e esses resíduos sólidos eles são destinados, que impactam diretamente na vida das pessoas, como eu falei, né? Aí, e relacionado a isso, tem um conjunto de elementos, né, de vetor de doença, com insetos, roedores, e todas essas coisas que a gente não gosta de ter por perto, e nem precisa ter por perto, e merece não ter por perto, exatamente, né, garantindo aí uma qualidade de vida e de saúde para o conjunto da população. Então, por isso, na leitura comunitária, que é o que nós, né, é a estratégia que nós definimos para a contribuição da população na elaboração dos relatórios técnicos e que a gente está executando aqui, é fundamental aí poder contar com vocês nessa noite mais uma vez aí, que estamos reunidos e reunidas. Depois da construção desse biomapa, né, que é a etapa que a gente vai trabalhar esses aspectos gerais a partir de um roteiro de questões conduzidas aí pelo professor Renato Simã, nós teremos o encerramento dessa noite. Temos alguns pontos a reforçar do porquê deste processo de realização de seminário, audiência pública. Vocês podem perguntar, Marilena, para que isso, né? Os técnicos já têm informação dos relatórios da prefeitura, já fizemos isso lá em 2016, já temos um conjunto de informações que podem ser acessadas pelas diferentes empreendimentos. Eu quero dizer que essa etapa ela se soma, né, a um processo que já está acontecendo, de um levantamento de campo realizado pela equipe técnica, inclusive neste eixo especial, uma escuta muito apurada de diferentes segmentos e empreendimentos no município, que são aqueles que mais impactam na questão dos resíduos sólidos. E trazer essa possibilidade de interlocução com a sociedade é, ao mesmo tempo, fortalecer a possibilidade de concretização e efetivação dessa política. No Brasil, infelizmente, apesar de ser um caráter obrigatório, a participação social ainda é um tabu a ser quebrado pelas gestões municipais e também pelo conjunto da sociedade. Nós vivemos num processo democrático, né, que tem seus altos e baixos, fragilidades demonstradas aí no último ciclo,
e, em especial, que mostram a necessidade cada vez mais de reforçarmos a contribuição que a sociedade tem quando se apropria dos instrumentos de gestão. O planejamento é uma das etapas da gestão pública, né, da política pública, e ter uma participação nessa direção já é começar a incidir nos rumos da gestão pública nas mais diferentes políticas. E, por isso, né, assim como nas demais políticas de educação, saúde, assistência social, também no saneamento básico e nas políticas que tratam da questão urbana, a participação social é um elemento que é obrigatório nos planos, justamente para que a gente possa fortalecer esses instrumentos enquanto instrumentos que são elaborados pelo conjunto da cidade e traga, de fato, né, um cenário real dos desafios que aí estão postos. Para construção, então, coletiva desse plano, nós, nessa primeira etapa, optamos aí por duas formas importantes que vocês já estão participando e que já fica o convite para continuar. Primeiro, essas 4 transmissões dos seminários, né, que foram acontecendo e que está acontecendo hoje, ao decorrer dessa semana, da forma virtual. Logo mais, né, daqui a um mês aproximadamente, teremos aí, então, a participação de vocês de forma presencial por meio de uma audiência pública. As ferramentas, então, aplicadas aqui hoje, neste seminário especial, é a construção desse biomapa, como eu falei, contando com a participação da população. O status do nosso plano, já falei do escopo geral dele, né, que é a revisão desse plano municipal de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos, que foi realizado em 2016 e que está agora passando por um processo de atualização, justamente para que os horizontes dessa política possam acompanhar a dinâmica e o desenvolvimento das cidades. E esses seminários participativos, né, eles estão aí subdivididos nos 4 eixos que eu também já citei, nessas datas que estão propostas desde o dia 27 até hoje. A gente tem alguns recadinhos para a transmissão, para quem está voltando hoje, seja bem-vindo e bem-vinda. A gente tem aí seu Júlio, né, que a Priscila, a Flávia, enfim, pessoas que já estão conosco desde segunda-feira. A gente agradece novamente aí a participação e a contribuição de vocês. Vocês já têm essas informações, mas para quem está chegando hoje, a gente tem aí algumas recomendações. A primeira delas é que, para entrar, então, nas salas, a gente já preenche lá o nosso nome completo, a instituição, que é importante para nós saber que segmentos da cidade que estão participando deste processo. É importante também dizer que vocês podem deixar dúvidas e comentários no chat que aparece no cantinho aqui das telas de vocês, né, no momento dessa escuta coletiva. E, caso deseje se pronunciar, né, vocês podem se inscrever, e aí a equipe vai dando o suporte para que o Renato possa chamar, então, pelo nome, e aí vocês ligam a câmera e o microfone e vão participar aí dessa elaboração do biomapa de uma forma mais interativa, né? E todas as colocações que vocês fizerem, elas estão sendo registradas, né? A gente informa também que essa audiência ela está sendo gravada para posterior divulgação dos trabalhos, né, e contribuições, e que esses registros vão integrar também o material apresentado pela equipe técnica. Então, a qualquer momento, vocês, no momento da escuta, podem colocar lá, quero falar, e que logo, logo nós vamos chamá-lo para as suas contribuições. Boa noite. Vocês continuam me ouvindo? Porque deu uma travadinha aqui. Então, voltando aqui. Tô ouvindo, hein? Ótimo, tá ótimo. Obrigada, Renato.
Durante a transmissão também vocês receberão links, né, de um formulário virtual, onde vocês também podem lançar as questões nesse formulário, que elas também vão ser incorporadas a este diagnóstico. E, mais ao final, pedimos que vocês avaliem nosso evento como uma forma de aperfeiçoar e melhorar cada vez mais os nossos trabalhos aqui. Eu agradeço e nós vamos, então, passar aí a saudação do anfitrião da prefeitura. Boa noite a todas e todos. Sou Aladim Cerqueira, secretário municipal de Meio Ambiente da cidade de Aracruz, e vim desejar boas-vindas a todos vocês. Dos dias 27 a 30 de março, vamos estar desenvolvendo o ciclo de seminários de diagnóstico participativo para a construção do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, que está sendo elaborado pelo Laboratório de Gestão de Saneamento Ambiental, o LAGESA, que é um laboratório vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo, à FEST, em parceria também com o IFES aqui de Aracruz. Estes seminários são uma oportunidade de receber as contribuições dos moradores de Aracruz para que possamos construir as políticas e ações ligadas ao saneamento básico de nossa cidade. Aracruz é uma cidade em crescimento, com elevadas expectativas da ampliação da demanda pelo serviço de saneamento, e atendê-las é fundamental para a sustentabilidade do nosso desenvolvimento. Serão 4 dias de evento, distribuídos por temas como o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem e a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. Aproveitem e nos mostrem os problemas da sua rua, do seu bairro, da nossa cidade. A sua visão para melhorarmos esse serviço é fundamental para que possamos construir um plano o melhor possível. Para maiores informações, acesse a página no Instagram oficial da Prefeitura de Aracruz. A sua participação é de extrema importância para nós na revisão desse plano e a gente convida você. Vamos construir uma Aracruz cada vez mais sustentável? Bora? Olá, olá, Lena. Fomos recebidos aí pelo nosso anfitrião, embora o serviço de limpeza e manejo de resíduos seja grande parte dele coordenado pela CETRANS, então, mas como contratante de todo o processo de revisão foi a Secretaria de Meio Ambiente, é sempre um prazer ouvir aí as boas-vindas do Aladim Cerqueira, né? Então, É isso, Renato. Então, agora é contigo a continuidade aí da condução dos trabalhos, viu? ok, obrigado. Então, estamos aí Fico feliz de ver a participação da Lena, já disse, temos aí o Sidney, o Júlio César, a Flávia, a Adriana Secato, a Leliane da Vitória. Estou aqui acompanhando a entrada e a saída dessas pessoas, fico feliz de tê-los conosco. A ideia, como a professora Maria Helena colocou, é complementar. A equipe técnica já recebeu muita informação da prefeitura, mas a gente, por opção, decidiu não sobrecarregar uma apresentação que vamos ter agora da nossa engenheira Carolina, que vai trazer apenas aspectos bem gerais do serviço, porque o que nós queremos mesmo é ouvir da parte de vocês os desafios. Quando nós estamos encerrando uma fase de diagnóstico, ainda estaremos, tá? Esses desafios aí, para vocês que estão nos acompanhando, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho certeza se o serviço de coleta, limpeza, manejo de resíduos, do de saúde, limpeza de ponto viciado, destinação de resíduos, disposição de rejeito em aterro sanitário. Assim, mas eu não conheço tanto, Renato. Mas o bacana é que quando vocês se apresentam e expressam o ponto de vista de vocês, a equipe, e aí dando continuidade ao que eu falei, a equipe de campo está planejada para sair logo quando acabar essa série de seminários. A gente vai buscar tentar confirmar essas informações que vocês, às vezes, nos apresentam, além de tentar confirmar também
tentar confirmar, estou vendo aqui o chat, tem gente escrevendo, além de tentar confirmar aquelas informações que foram fornecidas pela Secretaria de Transporte, pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Obras, né, com os resíduos da construção civil. Então, assim, essa escuta fecha uma etapa de captação de desafios para a nossa equipe de campo ficar aí até a primeira quinzena do mês que vem, abril, e aí a gente, até o final de abril, a gente vai fazer uma audiência pública no final de abril, quando nós apresentaremos tanto os resultados que foram provenientes da leitura técnica, quanto os resultados que foram provenientes também dessa escuta popular. A equipe que vai para campo também vai com formulários impressos para quando estivermos nos distritos, quando estivermos nas localidades mais afastadas, inclusive indígenas, tá? Temos uma equipe que está em campo neste momento, e hoje já encerra a visita a 6 comunidades indígenas e visitaremos mais 6 na semana que vem. Então, assim, a equipe vai com formulários impressos e vamos fazer as mesmas perguntas que eu vou fazer daqui a pouco para vocês, mas com a intenção de motivá-los a apresentar algum desafio para que a prefeitura possa tentar projetar, planejar alguma ação para dirimir esse desafio. Fecharemos, então, a etapa de diagnóstico ainda no mês que vem, iniciaremos uma etapa rápida de prognóstico, que é a exploração das possibilidades em cenários futuros, depois entraremos com a prefeitura para poder replanejar aquilo que dos planos, programas, ações, metas que ela colocou para a versão que ela produziu, a primeira versão do plano, e juntos com a prefeitura tentaremos replanejar, e aí, ao final, até outubro, novembro, voltaremos para a série de seminários para, de novo, apresentar as ações que a prefeitura planejou para vocês, moradores de Aracruz, e depois de toda essa reunião, de novo, numa segunda etapa, faremos uma audiência pública para apresentar o processo de revisão. Aracruz, como sempre, é um dos primeiros municípios do Espírito Santo que já iniciou esse processo de revisão do seu plano, um dos primeiros mesmo, porque eu estive envolvido em quase todos os planos aqui do Espírito Santo. E Aracruz não só fez essa primeira versão rapidamente, como está também já iniciando a sua revisão, e a gente tem a intenção de, até dezembro, fazer uma grande comemoração para apresentar, então, essa projeção das ações, não só em manejo de resíduos, mas como nos outros 4 eixos. Então, tendo feito essa cronologia aí da etapa da revisão, percebam que é um trabalho de quase um ano, né, de muita imersão no município. Eu agora vou chamar a engenheira Carolina Carriço, e a Carolina vai brevemente motivar vocês a expressarem a sua opinião sobre o sistema de limpeza e manejo de resíduos, mostrando uma breve apresentação. É breve porque a gente quer que vocês falem mais que nós, tá? Então, Carolina, boa noite. Você, se quiser abrir a sua câmera e seu vídeo, fique à vontade. Enquanto ela não abre ali, ó. Eu queria dizer que os vídeos estão no YouTube também. A partir de amanhã, eu acho que este de hoje já estará. E vocês podem continuar. Vou pedir à equipe, Carolina, para colocar aí no chat o canal, para que as pessoas também possam apresentar os seus questionamentos remotamente. Renato, tem algum jeito que eu possa... Carolina, enquanto você bota no modo de apresentação, está no modo do slide. População que está nos ouvindo, vocês podem pegar esse link, pegar o link do vídeo do YouTube, ou sem mesmo vídeo no YouTube, que as perguntas são as mesmas que eu vou fazer aqui, vocês podem mandar isso para todos os seus amigos, para que eles possam expressar a sua opinião sobre o que tem hoje em limpeza e manejo de resíduos. Carolina, então, boa noite para você, fique à vontade, depois eu volto para a gente entrar na dinâmica de ouvir a população, tá? Estou aqui te ouvindo também. Certo. Boa noite a todos me ouvem bem? Sim, eu te ouço pelo menos bem. Ok, então vou iniciar aqui a apresentação. Meu nome é Carolina Carriço, eu sou engenheira ambiental e junto com a Catarina Couto e o Renato Meira, integramos a equipe de elaboração do diagnóstico do eixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A apresentação de hoje, ela busca mostrar o que já foi identificado pela nossa equipe, para que, após seja possível, junto com a população aqui presente, entender as deficiências do atendimento desses serviços.
Então, os resíduos sólidos, mais popularmente conhecidos como lixo, são os materiais descartados pelas atividades humanas. Quando o resíduo sólido ele é jogado em locais inadequados, ele pode causar entupimento de bueiros que ocasionam, prejudicam, né, o escoamento da água da chuva, além do desperdício de recursos públicos para realizar a limpeza, prejuízo ao turismo, porque a cidade fica com um aspecto sujo, e danos ambientais também, como a poluição visual, a contaminação do solo, do ar e da água. O lixo jogado em locais inadequados, ele prejudica a saúde da população, sendo foco de mosquitos, ratos, baratas e outros insetos e animais que podem trazer doenças. Então, em Aracruz, o Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, ele é composto por infraestruturas, instalações operacionais e as atividades de coleta e transporte, que ocorrem quando os coletores e o caminhão do lixo passam nas residências e levam o lixo até a destinação correta, o tratamento, como é feito com a reciclagem, a destinação final ambientalmente adequada, que é realizado em um aterro com toda a estrutura necessária para receber o lixo e não causar danos ao meio ambiente. Já os serviços de limpeza urbana, ele compreende os serviços relacionados à capina, roçada, a varrição das vias e logradouros, além também da poda de árvores. Em Aracruz, há uma inclusão de serviços especiais quando tem necessidade, como a limpeza das praias, que normalmente ocorre no verão, locais de eventos e também a pintura de meio-fio. Então, eu vou falar aqui brevemente sobre um panorama municipal, apresentando alguns dados relacionados à geração e à cobertura do lixo no município de Aracruz, dos resíduos sólidos, né? Então, o resíduo sólido gerado, ele é coletado no município de Aracruz, ele reduziu, assim como a geração per capita, que é o quanto cada habitante gera de lixo por dia. Em 2021, cada habitante gerou 0,65 quilos de resíduos sólidos por dia. Essas alterações em um curto espaço de tempo podem ter ocorrido por causa da experiência populacional com a Covid-19. Para verificar os avanços alcançados pelo município, foi realizado um comparativo de dados dos anos de 2016 a 2021. Esses dados eles foram buscados no Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o SNIS. Os dados demonstram que houve uma redução da cobertura da coleta de lixo em relação à população total. É importante aqui salientar que, mesmo com a redução da cobertura, houve um aumento da população atendida pelos serviços realizados no município. Aqui é possível visualizar que a população atendida foi a 91 mil habitantes em 2021. Esse aumento foi de 2 mil habitantes, quando comparado com 2020. Segundo a empresa SA, Gestão Ambiental, a empresa que realiza esse serviço no município, as áreas atendidas pelo serviço de coleta, as áreas não atendidas, pelos serviços de coleta de lixo, compreendem as zonas rurais e alguns loteamentos novos, que devido a limitações orçamentárias ainda não podem ser atendidas. Então, quem são os responsáveis pela gestão do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município de Aracruz e para onde vai o resíduo sólido coletado? A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Transporte, realiza a coordenação desses serviços. A Secretaria de Meio Ambiente ela está mais relacionada com a coordenação dos serviços de poda de árvores. Já a Secretaria de Transporte faz a coordenação tanto dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos
domiciliares, assim como os de limpeza urbana. Então, aqui, por meio de um contrato com algumas empresas, a CETRANS oferece esses serviços à população. Então, a empresa SA Gestão de Serviços Especializados, ela faz a coleta e transporte dos resíduos domiciliares, os resíduos de varrição de logradouros, da capina e da roçada, os resíduos inservíveis, de serviços de saúde, os resíduos inertes, que são aqueles resíduos de construção civil, de estabelecimentos comerciais, que são resíduos similares aos resíduos sólidos urbanos, e também dos resíduos de transporte. Esses resíduos, eles são destinados a 3 empresas, conforme cada especificação de cada empresa. Então, a empresa Ambipar, ela é um aterro localizado no município de Aracruz, que recebe os resíduos domésticos, os resíduos de limpeza urbana, uma parcela pequena dos resíduos de construção civil e também resíduos inservíveis. A empresa Ecotec está localizada em um município próximo a Aracruz e ela recebe os resíduos de saúde que são coletados no município. E a empresa Senergia, ela recebe uma parcela de 90% dos resíduos de construção civil coletados no município. Essa empresa faz o beneficiamento desses resíduos, que depois podem voltar como material utilizado nas construções. A CETRANS também tem um contrato com a empresa Loserve, Locações de Serviços. Essa empresa, ela faz o esgotamento sanitário das fossas. Essa empresa destina, então, o material coletado, que é um resíduo sólido, apesar de ser líquido, né? Esse material é destinado às estações de esgoto sanitário implantadas no município. Então, podem ir para o SAAI ou para as estações de esgotamento sanitário da CESAM. A CESAM informou que o lodo gerado no processo final do tratamento de esgotamento sanitário é enviado à Marca Ambiental, uma empresa localizada em Vitória. Então, no município de Aracruz também temos o serviço de coleta de resíduos recicláveis, que é feito pela Associação de Catadores de Material Reciclável, a Recicle. Essa coleta é feita tanto porta a porta, por meio do contato, da solicitação do morador para a entrega desses resíduos e também pelos pontos de entrega voluntários localizados no município. A associação coleta e transporta até a sua sede esses resíduos. Na sede ocorrem diversos processos e na etapa de triagem é separado os resíduos que são passíveis de comercialização e os rejeitos, que não são passíveis de comercialização. Esses rejeitos são, então, encaminhados também para o aterro sanitário da empresa Ambipar Soluções Ambientais. Quanto à realização do serviço de limpeza urbana, a CETRANS é a coordenadora desse serviço e a empresa SA é quem presta esse serviço. Então, os serviços compreendem a capina e a roçada, a raspagem das vias, pintura de meio-fio, limpeza de feiras e limpeza de bocas de lobo. Além desses, os serviços de manutenção de vias, que são a pavimentação e a drenagem, a manutenção de limpeza de cemitérios e a instalação e manutenção de papeleiras também são realizados no município. Em Aracruz, algumas centrais atendem a população para pedidos de realização de serviços, tais como os de limpeza de fossas, que eu já mencionei, e a coleta de móveis inservíveis. Esses canais, eles também recebem denúncias quando a população verifica que alguém está jogando, principalmente assim, lixo de resíduos de construção em locais inadequados. Então, aqui está os canais e os telefones que a população pode estar entrando em contato com a equipe da prefeitura. É isso a apresentação. Muito obrigada.
Voltamos, como eu disse, a apresentação era breve apenas para poder instigar as pessoas, né? E aí, então, eu percebo que no chat a nossa equipe não só está botando ali os canais que vocês podem acompanhar essas reuniões pelo YouTube, como também na forma como vocês podem divulgar um outro chat também, o chat não, um outro link que vocês podem preencher as perguntas que eu vou fazer para os inscritos remotamente, fazendo isso pelo celular, né? Não precisa nem de um computador para poder responder as perguntas, porque são perguntas simples. Como é a coleta do resíduo na sua comunidade ou bairro, se há ausências, né? A minha ideia é encontrar ausências, se vocês puderem se inscrever. Então, só digitar quero falar. Se vocês digitarem quero falar, a equipe já vai me avisar aqui e eu já vou abrir a fala. Então, as perguntas são: onde estão as deficiências de coleta? Como são os recipientes que são aí colocados à disposição para a coleta? Se existem pontos de entrega de resíduos recicláveis? Quem realiza a coleta seletiva? Se você consegue perceber se tem catador formal ou informal nesse tipo de atividade de catação? Então, assim, eu espero que vocês se inscrevam. Vocês podem escrever só quero falar aí no chat mesmo, e aí, a partir disso, a gente abre o microfone, abre a câmera, e a intenção, como eu disse, é tentar encontrar algum ponto que vale a pena a nossa equipe ir visitar, não é? A gente sabe que tem... quero falar. O Júlio. O Júlio vai ganhar até a carteirinha da equipe de elaboração do projeto. Júlio, eu falo isso com muita felicidade. Pode abrir o seu microfone, Júlio, e a sua câmera. E, por favor, nos ajude aí a mapear esses pontos, né? E até bacana que o Júlio traz informação consistente. Júlio, então as perguntas são desse tipo. Júlio, então, como você viu em água, esgoto em drenagem, a ideia da gente é encontrar as ausências, né? E aí eu começo te perguntando, Júlio, se no seu bairro, quais os pontos que você conhece onde essa coleta... E aí eu vou estender a pergunta, Júlio, para ser tanto a coleta de resíduos domiciliares como aquela proveniente da manutenção de praças, parques e jardins. Então, assim, fique à vontade para, nesse momento, nos apresentar essas ausências, tá, Júlio? Tá. Na sede existe 2 pontos de ecoponto, né, que chama, né, que é onde que o pessoal leva esses entulhos, alguns materiais para ser depois um lugar correto, né, para destinar, que é lá na fábrica de Manilha, e outro que fica lá na Itaputera, e outro que fica lá no Segato. Mas, ali assim, na sede, né? Bacana, tá tudo ali na sede. Aí tem outro na Barra do Saí também. Agora, por exemplo, na Barra do Riacho não tem o ecoponto. Na Vila do Riacho, na Barra. Pelo menos ali naquela região, né? Junto à Barra e à Vila ali. Isso é um problema para a gente, porque a Barra do Riacho, com essa situação da Fundação Renova, da Samarco, né, daquele... Tem muitas pessoas, muitos pescadores que foram indenizados, alguns recebem o AF, né, que é o auxílio emergencial, e acabaram muita gente construindo suas casas, reformando, ampliando, e aí a demanda de entulho é muito grande, e não tem esse ecoponto, né, e uma coisa que, quando foi feita a licitação, eu participei da audiência pública, acho que foi em 2014, se eu não me engano. Teve uma audiência pública lá na Câmara e foi falado que esses locais de periferia, né, porque antes a prefeitura fornecia a caixa coletora gratuitamente. Né, aquelas caçambinhas pequenininhas gratuitamente. Aí depois, isso foi cortado segundo na audiência lá, foi para ampliar os locais que não tinham varrição, atender outras localidades que estavam fora do que já vinha sendo feito naquela época, né? Os bairros novos as zonas e tal. de interesse social, que eram as que estavam ali aptas a solicitar essa caçamba, né? Isso, aí o que acontece também é o seguinte, aí foi feito um estudo com a FDV, se não me engano, aí foi feito construíram esse importante... essa licitação, né, que demorou muito, teve 2014 e o contrato foi assinado em 2020, se não me engano. Então, aí começou tal, operar 100%, né, digamos assim. Né? Só que aí o que acontece?
a demanda é muito grande e acaba, às vezes, assim, demora 2, 3 meses, por exemplo, a máquina vir na Barra do Riacho retirar entulhos, e aí aqui na Barra, como é densamente povoado, né, igual vocês viram esses dias aí, então assim, dá muita dengue, dá muito... Você Então, esses está entulhos passando por nas vários ruas... pontos. Se a Suzana puder nos levar lá de novo em Barra do Riacho, eu queria que, inclusive, se você conseguir lá naquela região nos mostrar onde são os pontos de acúmulo, em Barra e em Então, o Vila, principal é perto da linha de ferro. aquela que nós estávamos ontem lá, ô É, Suzana, se você puder botar a Barra do Riacho aí, a linha de ferro ficava lá, fica lá, fica né? na... Você lembra que ontem nós marcamos os pontos de alagamento e inundação? O bacana é ser... Bacana não, que eu imagino, mas às vezes há coincidência de a disposição inadequada de resíduos e locais de obstrução de rede de drenagem. Quase quatro. Então, aí nessa área onde está essa mãozinha aí, ó, aí nessa área mesmo onde está essa mãozinha aí... Aí, ó, bota aí um ponto aí. Que são os Pode pontos... botar esses pontos de ponto viciado de resíduo de construção e demolição. Isso, aí tem vários, tá? Tem vários, ao longo assim, dessa linha, né? Como não tem e até entre essa linha e o asfalto também, que é até um terreno lá da Nutrigás, acho que Nutripeta, não sei quem é o dono desse terreno, mas esse terreno, né, esse terreno que está aí do lado esquerdo aí, grandão aí, não tem esse terreno que está do lado esquerdo aí? Tem um grande acúmulo também de entulhos aí, lixo, um monte de coisa aí. Bota aí. Marca toda essa região. Aí tem um grande acúmulo desses materiais aí, infelizmente. Né? Então, polígono. Isso aí. Isso. Aí, e aqui na linha do trem também é o principal. Agora, se eu for marcar todos os pontos que tem... eu conheço vários aí que são de acúmulo, né, de entulhos, né, Vamos falar comunidade. Um pouco mas assim, da periodicidade da coleta convencional. Você pode também Júlio, ir para, se você acha que ela é adequada, da coleta convencional. Então, aí acontece o seguinte, por exemplo, Linhares, o pessoal lá fala que o carro lá passa, a máquina, né, que recolhe os entulhos, diz que passa lá de 15 em 15 dias. Aí aqui na Barra do Riacho, por exemplo, é de 2, praticamente 3 meses, mais ou menos, que passa a máquina aqui para recolher esses entulhos, entendeu? Aí ela vem, fica aqui vários dias, igual, recentemente ela saiu daqui, ela ficou aqui, nossa, um monte de dia. Só que acontece o seguinte, vocês viram aí que esses entulhos são levados para onde? Lá para Ibiraçu. Aí você imagina transportar todos esses entulhos lá para Ibiraçu. Olha só, aí a máquina fica esperando a caçamba voltar, né? Vai para lá, aí descarrega, volta. Quer dizer, daqui Ibiraçu, daqui Aracruz dá 26 quilômetros, até Ibiraçu deve dar mais uns 10. Uns 36 quilômetros, não sei onde que fica essa empresa que faz a reciclagem lá em Ibiraçu, né? Mas vamos colocar aí uns 36, 40 quilômetros, não sei, para ir e voltar, dá 80 quilômetros, né? Então, assim, acaba ficando muito tempo nesse trajeto, aí acaba passando de 3 em 3 meses. Então, assim, a minha contribuição é pedir, né, para que a prefeitura faça esses ecopontos quanto antes, né, na comunidade, que Barra do Riacho é um lugar muito carente, né? Você vai ver o tipo de construção que tem aqui, a maioria, realmente pessoas, vamos dizer assim, está em situação difícil, né? Risco social até, né? Muitas famílias. Então, você vê que essa Minha Casa Minha Vida agora, essas 500 e tantas casas aí que vai vir para Barra. Então, assim, vai ser uma região muito carente, né? E vai vir mais população carente ainda, que é bom que essas pessoas tenham casa, com certeza. Claro, claro. Eu acho que isso é ótimo. Mas, assim, a questão da coleta, para melhorar, o meu entendimento, Aracruz tem, até acho que é importante vocês anotar isso aí, porque Aracruz tem 5 distritos, né? Tem o distrito de Jacupembra, Guaraná, Santa Cruz, Vila do Riacho e Sede. Barra do Riacho pega de bairro Santa Marta, que é onde fica a Juronga ali, aquelas fábricas, né? Aí depois vem Santa Marta, depois vem Barra do Riacho e vai para Cruz. Então, faz parte do distrito da Sede, Barra do Riacho. Né? Então, você vê que é um raio de 26 quilômetros, Vila do Riacho está 33 quilômetros,
Santa Cruz, acho que O era uns litoral 21 da Sede quilômetros. está bem, né? Tá assim, tudo mais de 20 quilômetros os maiores centros, né? Barra do Saí. Então, o que teria que fazer? Assim, minha visão teria que colocar pontos de armazenamento de entulho, que eu chamo de depósito de entulho. Eu já até sugeri isso lá na prefeitura, já em várias reuniões por aí que eu participo também, eu sempre falo isso, que seria importante o município ter uns 5, em cada distrito, pelo menos, Mas né, os 5, é bom de ficar feliz porque os 5 já estão planejados para serem executados, inclusive o número são 5, mas vai, continue, pode É cinco depósitos de entulhos. O que seria isso? Seria um local onde esses entulhos seriam armazenados e futuramente, um dia, quem sabe, quando a prefeitura quisesse fazer o beneficiamento, o que aconteceria com isso? Eu calculo mais ou menos que a prefeitura economizaria uns 10 milhões com a limpeza pública por ano. Por alto, assim, eu não sei, eu não fiz o cálculo não, mas eu imagino mais ou menos, porque vamos colocar assim, 2/3 é entulho, entende? Da limpeza pública do município, 2/3 é entulho. Então, isso é muito caro para a prefeitura. A prefeitura gasta, acho que, se não me engano, uns 30 milhões por ano. Então, ela poderia economizar muito com isso. E aí também, né, eu acho até que a próxima licitação, né, eu não sei se o município pretende ele mesmo fazer a limpeza pública do município, que antes já foi feita assim. Existia uma empresa chamada Salimpo, tinha umas 400, 500 pessoas que trabalhavam na prefeitura, e essas pessoas faziam todo um trabalho, e era muito bom, não tinha esses equipamentos modernos que tem hoje, mas eles faziam um trabalho muito bem, limpavam muito. E hoje, por exemplo, a Capina, se eu não me engano, o contrato acho que é de 3 em 3 meses, de calçadas, entende? A frequência depende da demanda, e essa demanda se espalha. A gente vai mostrar no relatório que essa demanda... aí fica muito tempo, né, para poder fazer essa capina. Então, assim, é muito acúmulo de areia nas ruas, aquela questão dos ralos pluviais, esse monte de coisa aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Júlio. Júlio, eu queria saber um pouco também sobre se você percebe aí na região do Pirâmide de Barra ou de Vila do Riacho a presença de catadores informais, não aqueles que estão ligados à cooperativa que há também lá próximo à sede. É um ponto da minha pergunta que passa aqui, que você já falou de quase todos, eu queria perguntar sobre os resíduos também, se você percebe a presença nessa região, que é uma região já mais humilde, como você falou, e depois eu queria que você passasse se você verifica também pontos de coleta de resíduos com pilhas, baterias, lâmpadas, medicamentos, pneus. Eu queria que você tentasse explorar nessa região, pelo menos você conhece aqui, muito Barra e Vila. Eles espalham uns bags, eu vejo alguns bags por aqui, que a prefeitura, né, ela faz trabalho de coleta seletiva, né, coloca os bags e tal. Tem algumas pessoas que fazem isso assim para complementar a renda, né? Às vezes um idoso, eu vejo sempre uma senhora assim que tem quase 70 anos, ela fica às vezes de madrugada catando latinha, né? Revirando as coisas para achar latinha. E vai ter uma etapa que a gente vai tentar cadastrar essas pessoas. Essa equipe já está saindo agora também no final do mês. Tem várias pessoas que vivem disso aqui na Barra, entendeu? Na Barra. E lá em Vila, porque nós vamos à Barra, obviamente, mas em Vila... Olha, Vila do Riacho, assim, eu não rodo muito lá não, mas assim, quando eu vou em festas, o pessoal está catando latinha, algumas pessoas sempre estão catando latinha. Então, assim, eu acredito que faço também essa questão Barra do Saí também, porque passa uns caminhão, né, que compra ferro velho, e eles acabam, né, assim... E óleo de cozinha, você tem alguma informação para essa região, pelo menos de Barra, sobre como é que vocês fazem o descarte de óleo de cozinha nessa região, principalmente em comércios que fazem fritura, que servem esse tipo de... Olha, às vezes doa para as pessoas que faz sabão. Aí na região de Barra? Às vezes doa, mas assim... não é um projeto da prefeitura, é uma iniciativa de algumas pessoas que acho que teve até um curso recente aí de pessoal aprender a fazer sabão, um negócio assim, pela mas... prefeitura? Eu acho que foi pela comunidade. Eu não sei bem não, assim, mas eu já tentei uma vez, também, quando eu fui comunitário, essa parte disso daí, você tem que ter o tonel para armazenar, você tem que ter o veículo para transportar. Se você pensar assim,
como que você vai cuidar dessa questão do óleo, né? E tem esse pessoal que eu citei aí, o Zé com a gente, faz um trabalho de conscientização, faz limpeza na beira do rio, riacho aqui, faz na praia, essa questão conscientiza pescador, coloca recipiente próximo a barco para coletar óleo, né? Eu já vi algumas coisas, iniciativas nesse sentido aí também, né? Porque não é só o óleo de cozinha, mas infelizmente porque tem pessoas que é tão carente que eu acho que pega até que esse óleo até para se alimentar também, então o óleo já reutilizado, entendeu? É complicado. Tem pessoas que acho que nem faz sabão também não, porque eu falo por um bar que eu conheço que tem um pessoal que pega, ela sempre junta os 2 litros, né, de garrafa PET e pega, né? Mas a maioria das pessoas não tem essa consciência, não. Falar a verdade, a maioria... E a frequência de varrição? E a frequência de varrição? Eu tô indo pelo meu script aqui que as equipes me passam. E a frequência de varrição? Você conhece, pelo menos, a frequência? É informado para você a frequência no passado, da coleta ou da varrição? Você falou. Eu vejo sempre aqui na região do São Pedro, aqui, onde eu moro por aqui, eu sempre vejo 2 pessoas varrendo. Parece que tem mais umas 2 pessoas lá embaixo. No passado, já chegou a ter 14 pessoas. Quando a prefeitura tomava conta, né, tinha muita gente que varria a rua e tal. Então, hoje em dia, diminuiu mais, né? E hoje em dia, né? Aí eu não sei por que diminuiu. Não, assim, tudo faz parte da escuta. Esses tipos de serviços são planejados por demanda mas bacana. A gente está anotando para essa região da Barra e Vila e a gente vai ouvir também mais outras pessoas que queiram se inscrever para essas regiões, porque a ideia é, quando trouxermos o diagnóstico consolidado, a gente magnificar, a gente vai apresentar a magnificação dos serviços por bairro, que a gente tem essa informação, ou por distrito, mas a ideia mesmo é instigar que falem, tá? Eu acho que se eles colocassem assim, fizessem o ecoponto aqui, próximo à linha de trem ali, essa parte de entulho já melhoraria muito na comunidade, mas muito mesmo, né? Eu acho que seria uma grande alternativa, porque para o pessoal contratar uma caçamba aqui é uns R$300, entende? Então, assim, imagina uma família carente pagar R$300. Às vezes está lá com meio metro de entulho. O que eles fazem? Eles jogam nos pontos viciosos de lixo, de entulho, né? Então, a máquina da prefeitura, você não tem ideia, eu não sei nem quantas toneladas tirou daqui, porque eu via a linha do trem estava tomada, vários pontos viciados, tudo cheio. Eles fizeram assim um trabalho de limpeza muito grande. No outro dia está tudo cheio de novo. Mas é porque não tem um ecoponto. Não só em Aracruz, né? Bacana. Mas Aracruz, o pessoal tem mais consciência, tem mais poder aquisitivo maior, eles pagam mais. Você pode nos levar a outro ponto? Porque assim, a gente já tem informação bastante aí sobre a região de Barra e Vila. Você tem algum outro ponto que você queira nos levar? E aí a tocada sempre onde há ausência de coleta, se a pessoa conhece aqui do lado desse verde aí, do lado direito desse verde, desse lado aí, isso aí é um grande aterro industrial aí que tem aí, ó. Não, do lado direito do verde. Tá vendo isso? Onde ela estava, né? Ó, aí é uma outra empresa, né? Mas não é aí não, é do lado de cá, do outro lado. Do lado esquerdo, então, não? Onde que tem a vegetação aqui, o grandona aqui, ó? Lado esquerdo, é porque de repente... lado esquerdo, isso. Isso daí é um grande depósito de materiais que tem aí. Jogava de tudo aí, cobre, alumínio, enxofre, rejeito de papel, da Suzano. A Suzano vendeu isso aí, a Aracruz Celulose, na época, acho que a Fibra, se não me engano, vendeu isso aí para a Nutripetra. Vendeu isso aí. Então assim, é uma grande... Isso daí até... Lembra quando eu falava da água, da Barra do Riacho? Então, nessa parte que ficou sem tampar aí, ó, que você vê esse negócio preto aí, essa linhazinha aí, é tipo um coaguzinho que escoa aí desse troço aí, que vira um brejo que depois abastece a Barra do Riacho. Então, de certa maneira, está ali junto ao sistema de abastecimento da própria cidade. Isso aí é uma preocupação da gente, mas só que
eles falam que a água está boa, a qualidade, né? Então a gente vai acreditando neles, vai bebendo essa água do brejo aí de vez em quando aí, a gente tenta beber o mais de água mineral possível, mas tem hora que não tem jeito, né? Então, você acaba bebendo água da rua, depende do lugar que você tiver, a pessoa oferecer um copo d'água, você acaba aceitando. Então fica complicado, né? Então, nessa parte de limpeza pública, as minhas colocações é mais isso aí, porque E se Barra, você e Barra e Vila. Eu queria tentar ver se se a você gente não coloca conseguia. você tem que ter o ecoponto também na vila também, entendeu? O bacana é se você Na conseguisse, vila Júlio, com a ainda sua rede de tem mais um influência, agravante ainda, que o pessoal joga muitas vezes em estradas, né? ao longo da estrada, né? Ao longo das estradas, naqueles areais lá que vai para os areais, às vezes Se jogam você conseguir pegar o link, areais. eu ia pedir para o pessoal no chat colocar o link do formulário completo, que se você conseguisse fazer isso chegar também em Guaraná, em Jacupema, a gente mandou para lideranças lá. A equipe está recebendo muito O, pouca interação para as lideranças de O lá, né? Conspar, aquele contato que eu passei do Conspar, ele tem os Aham. telefones de todos os presidentes de comunidade. Mas Você aí, não, conversar nós com também temos. Ontem, nós ligamos para cada um e a maioria deles falaram que iam participar da de ontem e da de antes de ontem, mas, como você eu sabe, acho que às vai vezes ter não que é possível. fazer oficinas na comunidade. É, Fazer uma aqui vai, na vai. Barra, uma na Vila. Dá mais trabalho, né? Porque a audiência não dá muita gente, mas, por exemplo, aqui na Barra, se você fazer uma parceria com esse pessoal aí que eu coloquei aí no chat, né? Eles vêm e fazem uma boa divulgação, entendeu? Claro, claro, Mobilização eu entendi. dos jovens, e Eu acho consegue que a fazer etapa tudo. mais importante é quando tivermos mostrando os desdobramentos das ações, aí Pode a ser, população. Aí é bom. pode Porque, ser, de porque maneira geral, os pontos de acúmulo de resíduos e toda a frequência do sistema de limpeza, a gente já recebeu esses dados. Esse momento eu tem, até tento. tem esse rio Riacho aí, às vezes o pessoal joga sacola dentro do rio também, às vezes. Então, assim, a própria chuva leva, né? Claro, claro. Deixa Aquela eu perguntar questão para o pessoal se da tem mais Rua 9 alguém de Oliveira Cunha que eu inscrito, falei, né? Às vezes sai levando muita coisa que vai parar tudo dentro do rio, dentro do o que mar. está dentro da cidade que não é recolhido acaba sendo arrastado pela chuva Aquilo que foi mesmo. falado na apresentação aí também, né? É o que Deixa eu acontece ver. na prática. É isso Claro. aí. Deixa eu ver se tem mais alguém inscrito, porque nós tivemos assim Beleza. eu acho que hoje a gente teve a Flávia, a Adriana Secato, eu queria Leilane da Vitória, Beatriz, vocês, o Sidney está inscrito, eu já vou abrir a fala para ele, mas a ideia da gente é sempre motivar vocês, nós temos tantos aí acompanhando a transmissão, seria tão importante se vocês aí pedissem. Veja, mais uma vez, nós não estamos querendo expor nada, a gente quer registrar pequenos elementos que nos façam. A nossa equipe de campo vai começar o serviço agora, semana que vem, claro que a gente conseguiu, a prefeitura nos forneceu uma quantidade enorme de informação, só que é uma informação institucional, é bacana quando a gente ouve isso do cidadão, porque ele nos move a ir visitar, como o Júlio falou, vamos ter equipes andando por todos os distritos que o Júlio falou, e o bacana é que a gente complementa o dado técnico com o dado ali, que é a informação que a população puder disponibilizar. Então, acho que quem está inscrito aí, o próximo é o Sidney. Sidney, se você quiser abrir o microfone e a câmera. A ideia eu tenho um roteiro, né? Onde estão as ausências, principalmente para o serviço de coleta do convencional, coleta do seco reciclável, coleta de óleo, né? Coleta de resíduos como pilhas e baterias, do orgânico e pontos viciados, Sidney. Este é, assim, as ausências estão quase todas centralizadas nesses tipos de resíduos. Então, você, como conhece a cidade, se você quiser nos levar, pode nos levar para os bairros que você acha que existem as maiores ausências, tá? Porque a intenção é encontrar onde há ausências, tá, Sidney? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo, estamos te ouvindo bem. Nós temos uma pessoa que, se você puder falar nome de rua, ela bota ali no Google Earth e já nos leva a um bairro. Pode falar ponto de referência que você quiser nos levar e quantos pontos você queira nos apresentar. Até como cidadão de Aracruz, eu acho que a gente mora numa cidade muito bonita, que tem todo um potencial turístico muito grande, e assim, lamentavelmente, o que a gente mais vê, de fato, acho que são pontos viciados de resíduo da construção civil, né? E eu acho que, por exemplo, saindo de Aracruz no sentido Irajá, a grande maioria dos carreadores que tem ali
Se vocês entrarem, vocês vão ver muito resíduo, mas é muito resíduo. Então, assim, o que eu mais... Tem um ponto para a gente colocar específico, para a gente, em saída de Aracruz para Irajá, que aí a Suzana, que está ali com o mapa, ela já tenta marcar esse ponto. Tenta localizar a entrada do aterro sanitário, pegando ali pela Avenida Castelo Branco, né? Bota a Avenida Castelo Branco, ali a gente já consegue... Aí passou o centro empresarial. Se você consegue encontrar, Suzana. Isso aí, vamos ver se a gente consegue... Você tem que seguir como se estivesse indo para as aldeias agora. A Avenida Castelo Branco vai seguindo, como se você está passando aí à esquerda, aí... Já na Telmo Beach, já na rodovia, né? Calma que ela está puxando. Você está dando zoom ou tá caminhando na S? Caminho certo. Só volta um pouquinho, por bacana. favor. Passou um pouquinho, Vai devagar, que aí ele vai... Pode continuar indo para frente. Olha como é que cresceu. Nossa, quando eu... Estou no outro sentido agora. Você estava indo no sentido e está voltando. Para um pouquinho, por exemplo, se você parar aí na Castelo Branco mesmo, deixa eu ver aqui, eu moro um pouquinho mais para... Eu moro... Peraí que já não estou enxergando, não. Não tem, por exemplo, posto Shell, onde está com a mãozinha aí, perto do posto Shell. Amplia um pouquinho. Vocês vão ver, olha, aqui você tem um pouquinho para... Voltando um pouquinho, tem um depósito de sucata ali. Cara, tem muito entulho. Aí, ó. Sempre tem entulho nessa região aí. Até uma empresa grande que faz recolhimento de resíduos de sucata, né? Bem nessa região aí, né? Tem muito... O pessoal acaba, acho que... Como vê que tem sucata, eu acho que eles acabam achando que é ponto de descarte e acaba descartando. Aí se continua. Aí, na verdade, os pontos viciados maiores são bem mais para frente. Bem mais para frente. Vai seguindo. Não, mas no sentido agora para baixo, tá, ô Suzana? Fora da cidade. Está saindo. Aí você está passando pela zona industrial. Acho que essa direita aí agora, né? Não, Sidney? Essa primeira esquerda, quer dizer, de lá para cá, porque é essa aí, né? Não? Um lado vai para onde está a mãozinha, vai para o aterro, do outro aí, lado onde ela está com a mãozinha estava indo para aterro, porque o outro lado vai para fundo, vai para Praia Grande. Mas volta lá para... Aí o aterro lá para cima. Se ela puxar um pouquinho mais, ela chega no aterro. Aí, essa aí é a ponta. Essa frente, onde está a ES 456, vai com a mãozinha onde bem no... Onde está a ES 456, para frente e junto com 124, ES 124. Lá onde encontra a S124 ou a 456, lá, isso aí. Esse ponto, essa área, aí onde que ela estava com a mãozinha, volta lá. Essa área é uma área que tem muito entulho, onde a pessoa descarta muito entulho. E, por incrível que pareça, tem acho que tem uma câmera de segurança ali, né, de vídeo monitoramento. Não sei como é que não pegam as pessoas descartando ali. O pessoal sai de longe para resíduo. Vitória faz isso. Vitória bota câmeras e aí a polícia militar vai lá em cima. Guarda municipal, desculpa, guarda municipal. Então vamos lá. Isso aí. Tem que estar funcionando. Aí pode continuar um pouquinho mais. O Sidney, você acha assim, porque como eu te falei, a gente tem desde óleo do seco, reciclável, do orgânico. Você pode também dizer aqueles bairros novos que você como conhece, que não tem uma frequência já dentro do planejamento do que foi o contrato. Isso também
seria interessante se você marcasse aqueles territórios que, por enquanto, não fazem parte da cobertura. Isso seria muito interessante, além dos pontos de certo. Porque a gente recebeu o relatório da Prefeitura da CETRANS, que remete-nos aos pontos mais complicados de pontos viciados. Mas quais são os bairros que você acha que não tem coleta dentro do planejamento, como tem dos outros, bairros mais novos? Olha, coleta, eu acho que praticamente todos os bairros estão tendo. Até a informação que eu ouvi é que todos estão tendo coleta. Nem todos têm varrição com frequência, principalmente esses loteamentos e os locais mais novos. Mas aí eu não sei te falar exatamente quais são. Aí, onde perto de onde você está com a mão ali, o Vale Verde, na época da FGV, esse bairro é um bairro elitizado de Aracruz, aonde, por exemplo, do lado esquerdo da imagem, né? Ele não teria varrição porque seria um condomínio fechado. Aí, quando falaram que, como era condomínio fechado, não teria, eles abriram. Se você for olhar, tem toda uma estrutura ali que era para ser fechado. E hoje está aberto para ser serviço público. Mas há também a varrição. Então, abriram e então há, né? Faz varrição. Mas eu acho que ali mais perto, indo no outro sentido, lá perto, indo para a fábrica, eu acho que aqueles atrás ali do motel, por ali, eu acho que não tem varrição. Quando você fala voltando lá na prefeitura municipal e indo naquela estrada que sai para a fábrica, né? Isso. Acho que é Se puder botar aí Prefeitura Municipal de Aracruz, Suzana, você vai diretamente aonde que sai a pista. Para a Prefeitura de Aracruz, vamos ver se a gente... Aí, Marobá, ver se vai para lá. E aí, assim, outra que eu acho que precisava ser bem discutido, enquanto ela localiza aí. Aí essa é a entrada, né? Aí continua na 257. Aí na 257 lá em cima que você está vendo, aí ó, você vai seguir na 257. Aí esse bairro de cima que você está se referindo a esse bairro nobre também que tem aí a parte de cima da 257 ou continuando seguindo? Continuando. Por exemplo, aqui, logo aqui tem acho que é o negócio da garagem de ônibus, né? Aí, onde está aí? Aqui, ó, Residencial Soma. É porque essa imagem acho que deve ser do ano. Já tem bastante coisa aqui. Tem lugares construídos já, tá? E acho que um pouquinho mais para frente, depois do motel, eu não sei onde está o motel aí, mas acho que esse aqui é o motel. E aqui, tá vendo? Você vai ver que tem um bairro, pode avançar um pouquinho mais. Esse bairro, eu acho que não tem varrição. É um bairro que não existia, um bairro bem novo. E aí, provavelmente, também não deve estar sendo contemplado essas coletas de resíduo reciclável, esses outros. Mas a coleta a coleta convencional também cobre essa localidade aí, né? Cobre, sim. Varrição, capina, roçada, isso daí faz parte também do mapa da prefeitura também, né? Aí eu acho que a frequência aí é bem mais espaçada, né? Porque a quantidade de habitação é menor, né? Então acaba que a frequência... Marca essa questão aí, Luan, Suzana, para a gente. Pode marcar todo o bairro para a gente dar uma atenção. A Carolina está acompanhando a gente, com a Catarina também, para a gente dar uma olhada na dispersão dos serviços no relatório da CETRANS, para a gente analisar a quantidade de domicílios e a dispersão dos serviços, pelo menos de capina, de varrição, pelo menos, né? E tem muitos lugares, assim, eram chácaras, sítios e que foram loteados, né? Tem terrenos de 1.000 metros, 1.000 e poucos metros quadrados, que hoje são verdadeiros bairros, né? E aí você vai ter isso, por exemplo, saindo lá no sentido de Linhares, você tem muito, saindo aqui para Ibiraçu, você tem muito, e aí, de fato, essa é uma preocupação que eu acho que tem muita Não bota gente sem varrição, não. Bota, Suzana, bota que com uma varrição proporcional à quantidade de habitações, né? Isso aí, vamos embora. E eu acho que eu não sei exatamente te localizar aí, mas acho que vai estar mais para perto ali do Parque de Exposição. Acho que Vila Sante, tem uns bairros ali. Voltando para perto ali
da rotatória que dá acesso àquela praça de esportes, né? Mas você vai para como se fosse para a estrada que vai para Linhares, né? Continua Tá, sim, que sai lá na 101. isso, no parque, não, no parque, Não, sai no centro que passa por trás, que passa, entendi. E ver, Suzanas, ali. como é que a gente pode dar o nome de uma rua que a gente consiga chegar nessa que sai Esse por trás e sai lá quase Linhares já. Vila Sante aí, se aparece. Coloca aí Vila Sante, então vamos ver se... É Sante com I, eu acho. Vê se tem Vila Sante. Aí, ó. Vila Sante Aracruz CBL. Ó. Então, esse aí é toda uma área nova, tem um loteamento novo aí dentro, em torno dessa lagoa. E aí, mas ali também tem o serviço de varrição e A varrição não tem a ver com coleta. outros lugares, a coleta sim, mas a varrição não. A varrição marca, então, essa região aí, Suzana. Pode fazer esse polígono todo aí, só para a gente... O bacana, Sidney, que a ideia realmente é ter também a contribuição da... Você falou muito bem comigo aqui, que a ideia é complementar, é trazer esse olhar mesmo da população para aquilo que às vezes pode ser visto de uma outra forma na revisão, né? Eu queria até que tivesse muito mais pessoas da sociedade, da comunidade, porque eu acho que nós, enquanto... Assim, eu moro em Aracruz, estou daqui, minha casa é aqui, então, assim, eu vejo muita gente reclamar da taxa do lixo, por exemplo, mas não discute, né? Chega uma hora dessa, todo mundo teria que estar participando. Então, assim, eu acho que, basicamente, essa é a minha contribuição com relação a esses pontos. Existem outros indo para Coqueiral. Em Coqueiral tem outros pontos lá do Ceará que provavelmente a própria CETRANS deve ter passado para vocês. E aí eu acho que também deixo para que outras pessoas aí, que eu acho que quem mora em Aracruz sabe e vê diariamente por onde passa esses locais onde tem descarte irregular de resíduo ou que sofre por não ter uma coleta regular. A gente vai Ok? tentar fazer uma incursão... Tá me ouvindo? Acho que eu desliguei meu som. Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente vai tentar fazer uma incursão maior nessas partes, como Jacupemba e Guaraná, porque a gente percebeu que não foi na presença deles durante esses 4 dias, não ocorreu, mas a cidade nos ouvindo saibam que isso é só uma prévia da nossa imersão. Então, assim, a gente fez aqui na região metropolitana e também fizemos reuniões como essa por outros municípios fora da região metropolitana, e a ideia sempre era provocar para a nossa visita ser recebida, né? Então, assim, eu quero ver se tem mais... Obrigado, Sidney, se tem mais alguém inscrito para a gente poder ir pintando no mapa. Como eu disse, essas pintinhas não vão ser as únicas. A gente recebeu muita informação técnica e a gente vai fazer visitas também com formulários impressos para ouvir as pessoas quando a nossa equipe estiver se movimentando pela cidade. E deixa eu ver se tem mais alguém. Cadê a minha equipe aqui? Se puder botar a lista de inscritos. Tem mais algum inscrito? Está dizendo que não tem ninguém inscrito, embora a gente tenha ali a Adriana Secato, Leilane, Beatriz. Deixa eu abrir aqui também, ver se eu conheço pelo nome os que estão aí participando da nossa transmissão. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém. Gente, a gente vai visitar, ver se entrou mais alguém. A gente vai andar por Aracruz. Como eu disse, a gente desde janeiro, a gente já está recebendo informação. A Secretaria de Transportes, de Meio Ambiente, CEMOB, Saúde, Educação, Gabinete de Governo, Grupo dos Secretários, Planejamento, o Escritório de Projetos. A gente recebeu muita informação, estou até com medo de esquecer alguém. Singel. Aracruz é um município organizado com relação a ter um banco de dados atualizado de informações. Recebemos todos os contratos, as previsões de universalização dos serviços.
Então, assim, saibam que este momento é um momento de provocação. A gente tentou até não fazer uma apresentação dos dados que a gente já tem muito grande, porque isso é para audiência. Até estava dizendo com um amigo aqui que estava me conversando comigo aqui no privado que a audiência é um momento quase sempre de apresentar a magnitude dos dados que recebemos. Agora eu quero provocá-los. Parece que o Júlio se inscreveu mais uma vez. Ô, Júlio, fique à vontade, abra a câmera, que a gente continua. De repente você ouviu algo que possa complementar, fique à vontade, abra a câmera que a gente vai até ao ponto que você quer nos ajudar. Eu gostaria de falar o seguinte, né? Deveria ter por exemplo, um aterro só de entulho, né? Que eu chamo de depósito de entulho, né? Eu falei em cada distrito, mas você imagina se tivesse por exemplo, entre a Barra do Riacho e a Vila, né? Que dá 8 quilômetros de distância. Então, assim, para a região, né, para atender Barra, Vila, Barra do Saí, por exemplo. Outro poderia ser em Coqueiral, né, para atender também aquela região ali de Coqueiral. Outro entre Guaraná e Jacupemba, entendeu? Outro... Existem botaforas licenciáveis, não é, Júlio? Mas a cidade, pelo que entregou para a gente, está pensando naquela estratégia que você respondeu, porque o botafora dificilmente ele propicia o aproveitamento desse agregado de cimento e terra para aproveitar em base, subbase de rodovia ou para qualquer outro fim de construção. Então, assim, o bota-fora, ele mistura o ponto de entrega voluntária... A ideia é por isso que eu falo, depósito de entulho, não dos outros resíduos sólidos. Claro. Então, mas o termo mais interessante é ponto de entrega, mas aí com uma periodicidade de remoção maior do que aquela Isso, que você e levar para um lugar assim, mais distante um pouco da comunidade, porque o entulho ele é inerte. Então, se tiver um local assim que ele possa ser levado, assim, o que vai acontecer? Menos entulho vão ser colocado entre no eucalipto, no meio dos eucaliptos. Menos iam ser abandonados, né? Isso, inclusive eu falei isso até na reunião com o pessoal da Suzano, e eles até falaram que colocaram até à disposição, caso a prefeitura tivesse interesse, eles ajudar a prefeitura nesse sentido aí, entendeu? Porque eles estão com esse problema na empresa. Então, eu acho que é muito importante isso daí, porque assim, a gente pensar, facilitar o máximo possível a questão até de custo com a pessoa, por exemplo, se eu pagar um entulho, ele vai ter que ir lá para o Brasil Ambiental, em Aracruz aí, ou vai ter que ir lá para Ibiraçu, né? Olha quanto que o morador vai pagar, mais uns R$300 para poder mandar esse entulho para longe. Então, se a gente tiver um local assim mais próximo, o custo vai diminuir, entendeu? Então, assim, a ideia é o quê? É preservar o meio ambiente. Não é que vai fazer aquilo que era antes, jogar em qualquer lugar e virar um bota fora, virar um lixão, um troço desorganizado, não. Mas a prefeitura tem condição de licenciar e fazer umas coisas dessas, assim, pensar no futuro, né? Porque isso não é um negócio que vai acabar agora, por exemplo. O aterro mesmo que tem lá em Aracruz, lá da Brasil Ambiental, está praticamente no centro já, né? Foram crescendo os bairros, né? Então, o bairro que estava longe agora já ficou ela num lugar afastado, né? Onde tinha retirado umas pedras para construir o Porto Céu, né? Aí fizeram lá esse grande aterro sanitário. Mas eu não falo de aterro sanitário, não, tá? Eu falo de depósito de entulho e pensar até em beneficiamento e reaproveitamento e depois até vender para os moradores de volta, para a prefeitura, para quem que seja, né? Então, eu acho que... só para te lembrar... Do jeito que está hoje, não está funcionando, entende? O município é muito grande. Claro. A prefeitura mas gasta muito, a intenção é nesse caminho que você muito, falou, mas, tá? Felizmente, não pensar outras alternativas, eu acho muito difícil conseguir um êxito. Claro. Gente, mais alguém inscrito assim para a gente? Júlio, não listou, lhe cortando, mas Não, mas está ótimo, era só isso mesmo que eu queria falar. Obrigado novamente. É porque essa é a proposta. Os secretários, de maneira geral, pensam como você com relação a uma estrutura que se sustente também, porque, como você mesmo disse mais cedo, as despesas com manejo de resíduos elas chegam ao nível de comprometer quase 10% da arrecadação de um município. Então, a ideia é algo que possa gerar receita, propiciar um ponto de mais próximo para que o cidadão consiga destinar o seu entulho
mas que isso consiga ter uma gestão que se mantenha, porque senão, como você mesmo falou, próximos aos 30 milhões de reais anuais, isso compromete muito a receita do município. Mas assim, espere, por favor, acompanhe. Quando nós entregarmos o diagnóstico, vai ser uma fotografia, mas os planos, programas e ações estão bem no sentido do que você falou. Não posso falar agora. Desculpa aqui a família, que os meninos estão aqui. Então, tem mais alguém inscrito? Olha, não tem mais ninguém inscrito. Eu acho que a gente já conseguiu juntar muita informação, além daquelas... A parte de manejo de resíduos foi também um ponto que a gente conseguiu muita informação, além do que foi enviado pela CESAM, pelo SAI e pela CEMOB, além de secretarias de educação, de saúde. Então, a gente está encerrando um ciclo de escuta virtual, remota, porque nós estaremos aí a partir já do começo do mês que vem, juntando todas as questões que nós levantamos também da parte técnica, e agora estamos juntando uma equipe autônoma com veículos para que possamos aí gastar algum tempo visitando. E aí juntos vamos levar, eu indiquei para a Maria Helena, que é coordenadora da mobilização, para que a equipe de engenharia também leve formulários para que a gente possa também ouvir a população ao longo das visitas, né? Então, ser uma visita híbrida, né? Técnica e social, tá? Então, eu agradeço, Maria Helena, a sua atenção. Eu acho que transfiro de volta a palavra para você, e aí a gente encerra 4 dias de escuta virtual, certos que eu sei o seu crivo é alto, nós vamos tentar encontrar esses atores sociais para conseguir ouvir o máximo que a gente conseguir, como o Júlio, como outros que ele mesmo indicou. Passo para você a palavra, tá? Bem, Renato, eu agradeço aí as contribuições dos participantes aí, do Júlio, das outras pessoas também, o Sidney, né? Outras pessoas que estiveram presentes aí no decorrer dessa semana. Geralmente isso é um desafio mesmo, né? E a gente sabe o quanto que é difícil reservar algum tempo para se dedicar a essa dimensão mais coletiva de preocupação com a cidade. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a equipe técnica também aí por todo o suporte, e a condução do Renato, no sentido de dizer que este processo continua, reforçando o que o Renato já explicitou. Nossa próxima etapa de mobilização ela vai ser presencial, e ela também vai continuar acontecendo aí por meio desses questionários, por meio do nosso site, do acesso que vocês podem ter a esses formulários que foram colocados aqui ao longo desses 4 dias, podendo aí continuar nesse processo de contribuição, de participação social neste plano. Então, já fica o convite, né, para todos vocês, para que estejam conosco nas próximas etapas e que vocês possam ir acompanhando também os resultados obtidos em cada um desses momentos de elaboração do plano. E desejo a todos e todas uma boa noite, um bom descanso, e esperamos vocês, então, na nossa audiência pública, que vai apresentar, então, aí o diagnóstico consolidado do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão de Resíduos Sólidos de Aracruz. Muito obrigada, boa noite. Encerramos aqui, então, essa etapa.